Então, Alexandre de Moraes está em ótima companhia. Ótima. Vocês imaginem que o governo Trump não tomou a decisão que tomou com um calhamaço de provas, de evidências, de abusos. Que, aliás, numa belíssima iniciativa do Rodrigo Marcial, agora nós temos acessível no site do dossiê do Alexandre de Moraes, que já está sendo traduzido para o inglês também, que tem lá praticamente todos os casos de abuso, de forma bem esquematizada. Meu caso está lá, eu que fui alvo, eu que sou cidadão americano. Então, meus amigos, não dá para vir com essa narrativa e querer ser levado a sério. Não dá. A gente sabe o que o Alexandre de Moraes fez nos últimos 6 carnavais. São muitos verões abusando. E o dilema da esquerda é esse, né? Não, Xandão nem vai ser afetado. Magnitsky é um atentado contra a nossa soberania. Ou é uma bomba atômica, ou não é nada. E o Alexandre não tem por que se preocupar e vida que segue. E os outros que estão na linha de tiro, prontinhos para serem alvejados também, podem ficar tranquilos. Não, não podem. Bom, o prêmio de profeta do Brasil vai para o Mamãe Chorei. Quando ele não está vendo mulheres pobres em lugares de guerra, ele está fazendo previsões. Previsões que se mostram erradas 1 hora depois. Dia 30 de julho de 2025, meio-dia e 28. Ó. Dá pra ver aqui, né? Minha capinha tá toda destruída, mas dá pra ver. Ó. Meio-dia e 28. Paulo Figueiredo, eu estou reagindo ao Paulo Figueiredo, falando tic-tac, talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Vamos lá, eu vou mostrar no calendário pra você, que tá cheio de compromisso aqui, ó. Mas ó, dá pra ver aqui? Não dá, né? Nós estamos no dia 30, que é uma quarta-feira. 24 horas vai dar quinta-feira, meio-dia. 48 horas vai dar sexta-feira, meio-dia. 72 horas vai dar sábado, dia 2 de agosto, meio-dia. Eu faço uma aposta com vocês aqui. Recortem isso, recortem isso. Recortem isso. E me cobrem na segunda-feira, porque eu gosto dessas coisas que tem prazo rápido, isso é muito bom. Não vai acontecer nada. Anota aí, Ana, por favor. Segunda-feira, meio-dia, a gente vai reagir a esse mesmo vídeo e eu vou falar pra você que nem o Alexandre de Moraes e nem o Gilmar Mendes estão um pingo preocupados com os trabalhos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Por favor, cara, eu estou dando mais um presente pra vocês. Eu quero chegar na segunda-feira e falar, mano, ferrou. Eu falei um negócio pra vocês e eu estava errado. O Gilmar Mendes aqui, agora o cara tremeu, mano. O cara tremeu. O cara falou, mano, livraram ele de uma parada, mas agora, assim, o dele tá na reta. E o Alexandre de Moraes, ele tá brigando com o Gilmar Mendes, porque, mano, como é que o Gilmar Mendes se livrou dessa? E ele se ferrou, sei lá, ele perdeu a casa dele. Ele está agora pagando, sei lá, metade do salário de indenização de danos morais ao povo brasileiro, sei lá, né? Ou ele deu a anistia do Jair Bolsonaro que tanto quiseram. Tic-tac, 72 horas, contando tempo! Tempo! Só, patriota, só mais 72, talvez até menos, tá bom? Vamos lá. O Paulo deu uma esculachada nele na live. Faltam 15 minutos para 72 horas. Será que vai acontecer alguma coisa? Ah, não, aconteceu 1h30 depois dessa previsão do nosso Nostradamus Tupiniquim. De novo, né? Quem é que leva MBL a sério, gente? Só que o MBL é tratado como um grupo de direita pela imprensa tradicional. Assim como Eduardo Leite, que saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Não é necessário concordar com todas as decisões do ministro, mas não podemos concordar que outro país tente interferir em nossas instituições. De novo, não é disso que se trata. O governo Trump está tentando restabelecer a divisão entre os poderes e a normalidade institucional em nosso país. Quem parte da premissa de que existe normalidade institucional e de que o julgamento do Bolsonaro é normal, é parte do problema e não da solução. É dissimulado, sonso, cínico ou bota muito nisso, alienado, que é a visão mais benigna que podemos ter de alguém nessa condição. Quando você olha alguém que fala, não, mas o Bolsonaro tem que ser julgado pelo golpe, você sabe que você está na melhor das hipóteses do lado de uma pessoa muito ignorante, muito alienada, que no máximo liga de vez em quando na Globo News para achar que está se informando sobre o Brasil.
O pior deles, porque não é alienado, é sonso, esse eu conheço e sei, é o João Amoedo. Essa é a patotinha toda dos isentões. A aplicação da Lei Magnitsky, que é o ministro Alexandre de Moraes, é uma tentativa inaceitável de interferência externa na justiça brasileira. Os políticos brasileiros que comemoram essa decisão ou se calam, deixam claro que não respeitam a nossa soberania e não têm um projeto para o Brasil. São oportunistas com projetos pessoais de poder. Ele escreve isso diante de um espelho, né, gente? Não merecem ser eleitos ou ocupar cargos públicos. Tudo que ele diz dos outros, a gente diz dele e agradece ao Marcel e companhia, a todos que conseguiram expulsá-lo do partido que ele ajudou a criar. O sujeito criou um partido liberal e defende uma autocracia togada que persegue parlamentares e jornalistas no Brasil. Inacreditável. Humor que falta totalmente ao Alexandre de Moraes, que está vivendo o seu inferno astral. Está vivendo o seu inferno astral. A pergunta do André Marcílio é muito boa, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, ministro. Ou é? Né? Então, quebra de decoro, revolta, merecia uma estátua nova, né? Pichada de batom. Tinha que pichar de batom, perdeu o mané, para ficar perfeita essa estátua. O ministro não consegue esconder que está transtornado, que está fora de controle. O próprio ex-colega de corte, Marco Aurélio Mello, a voz dissoante, que foi o único voto contrário do inquérito das fake news, aquele que eu denunciei em cortes internacionais e que virei réu. Hoje ainda sou réu, não arquivaram, em que pese terem liberado minhas contas bancárias por meio de uma petição por conta do câncer. E agora, a boa notícia de que ele liberou também minhas redes sociais. Eu sei que ainda não estão liberadas, tem um trâmite burocrático. Vamos dar até segunda. Nas contas bancárias também levou um tempo. Mas vão ser liberadas. Eu vou voltar a ter minha bazuca. Eu criei uma conta nova, Tudo Consta USA, com 120 mil seguidores já, que tem um baita engajamento. Um engajamento que, se somar Miriam Leitão, Cantanhede, Ricardo Noblar e Guga Chakra, oi Guga, não dá uma fração do engajamento que eu tenho com 120 mil seguidores. Imagina quando eu retomar a minha conta original com 1,6 milhão de seguidores. Então eu vou pegar minha bazuca de volta e isso é muito bom. Isso é um instrumento do meu trabalho, me comunicar com o meu público. E isso foi usurpado de mim por quase 3 anos já. Então não dá para agradecer. Ah, bonzinho, bonzinho. Não. Se quem te tira algo que te pertence resolve depois devolver, você olha para a pessoa e fala, tá, agora eu vou entrar com um pedido de indenização. Por enquanto não adianta, por motivos óbvios. Mas eu dizia, Marco Aurélio Mello, a voz sensata, ficou incrédulo com a falta de decoro do ministro. Pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para o manifestante e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse mediante um gesto a um xingamento. Qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado.
Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania, só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E, de novo, eu sou daqueles que acreditam que quando a gente fala de céu e inferno, a gente está falando de coisas que já começam na Terra. O Alexandre de Moraes está vivendo já o inferno dele. Eles não têm mais vida. Como brincou o Nicolas, né? Eu posso usar cartão, pente. Pente eu não preciso ainda, né? Mas vou voltar já já a poder usar também pente. Posso sair na rua. Eles não têm mais vida, principalmente o Alexandre de Moraes. Mas quem cavou esse buraco foi ele. Foi ele. Agindo de forma perversa, sádica, maligna. Depois de 15 anos felizes e muita energia na Globo News, ela está fora. Não ficou claro se ela foi demitida ou pediu demissão, né? A gente nunca entende direito nessas mensagens meio cifradas. Eu acho que ela foi demitida e eu acho que começou ali quando ela disse uma mortezinha aqui, outra ali. Aquela foi a pergunta mais infame do jornalista nos últimos tempos, do jornalismo. Eu não vou ficar comemorando demissão de ninguém, cada um cuida do seu, mas digamos que ela estava em casa. A Globo News é a emissora oficial do regime, do consórcio, e infelizmente isso faz com que os colunistas ali presentes, de alguma maneira, precisem se adaptar, ou já têm esse perfil mesmo, estão bem adaptados, a uma narrativa que sacrifica no altar dos interesses do grupo a verdade. Isso é o oposto de um jornalismo sério e corajoso e independente que fazia o mestre Guzzo. Por exemplo, veja só uma coisa dessas, Mônica Bergamo. Mensagens pró-STF crescem em grupos de direita após sanções dos Estados Unidos. Eu participo de alguns grupos de direita e eu posso garantir a vocês o seguinte: isso é puro delírio. Isso é fake news. Agora, o que será que ela está chamando de grupo de direita? Talvez um grupo do MBL com Luciano Ayan? Talvez um grupo com Eduardo Leite, que se manifestou publicamente a favor do STF? O que eles chamam de direita é parte do truque, é parte da narrativa, é parte da desinformação que eles tentam levar de maneira deliberada, na minha opinião, ao público. Felizmente, cada vez menor, cada vez mais minguado, porque é muito difícil você acompanhar esse tipo de jornalismo. Quando veio a Lei Magnitsky, eu fiz questão de ficar 1 hora assistindo o Globo News. 1 hora. Merval Pereira, Andréa Sardi, Marcelo Lins, Joel Pinheiro. É um show de horrores. É um show de horrores. Não tem umzinho que se salve em meio a uma bancada tão vasta.